Oi, eu sou Karine Sabino, CEO da Adobe Comunicação, e vou estar com vocês a semana inteira apresentando a trilha de marketing da Semana de Marketing e Vendas 2020, com foco em agências e consultorias. Durante essa semana, nós teremos mais de 80 palestrantes, trazendo conteúdos de diversas áreas, apontando as principais tendências e, principalmente, trazendo aqueles insights que ajudarão a sua agência a crescer. Então, se você continuar aqui com a gente, você vai com certeza ter muito a ganhar. Antes da gente ir para a palestra, 2 pontos muito importantes. O primeiro, como eu falei, são mais de 80 palestras e com certeza você vai ter interesses de assistir mais de uma e possivelmente ela está acontecendo simultaneamente nesse momento. Mas fica tranquilo, até o dia 28 de fevereiro, todas as palestras vão estar disponíveis na nossa plataforma. Então, aquilo que você não conseguir assistir durante essa semana, você tem aí um tempinho para revisitar. O segundo recado é sobre um sorteio que está rolando no Instagram. Durante toda essa semana, você postando um story sobre o nosso evento e marcando a hashtag SMV2020, você vai concorrer ao ingresso para o Digital Key Expo, em São Paulo, e também a um exemplar do livro Mentropia, do Estevão Soares. Bastante simples, né? Então, 2 recados importantes. As palestras disponíveis até o dia 28/2 e o sorteio que vai acontecer na sexta-feira às 19 horas com a hashtag SMV2020. E hoje a gente tem o Gabriel e o Hector para falar com a gente sobre aquele velho dilema nas agências que é o engajamento. Eu vou pedir para os meninos que se apresentem e já tragam para a gente um pouco mais sobre o que é esse engajamento, qual é o entendimento que as agências vêm usando, se esse entendimento está correto, não está, o que de fato a gente precisaria estar trabalhando. Meninos, é com vocês. Você começa então, Gabriel? Beleza. Bom, gente, primeiro agradecer pelo convite, cara, evento bem maneiro. Meu nome é Gabriel, sou do Rio, botafoguense, um dos poucos botafoguenses. Sou formado em comunicação social e tenho pós em filosofia, né? A Karine aí até se espontou um pouquinho, mas eu costumo falar que filosofia foi o maior investimento que eu fiz na minha carreira, porque me ajudou a entender muito comportamento, e eu acho que a base de tudo é comportamento, né? Trabalhei em agência tradicional durante um tempo, focado em indústria farmacêutica, e aí depois eu recebi convite do Hector e do Murilo para começar uma empreitada na Gorilla, onde a gente começou a se posicionar como uma agência digital, né? Uma agência nativa digital, e desde então a gente vem estruturando a agência, a gente vem crescendo, e a minha função dentro da Gorilla hoje é de coordenar todo o planejamento estratégico de uma conta que queira ser nativo digital, que não queira mais se adaptar somente ou entrar com estratégias off ou estratégias tradicionais nas redes sociais. Então, a gente faz todo um processo de transformação que às vezes envolve até mudar a cultura da empresa, né? A gente vai lá e fica provocando de uma forma saudável essa cultura para tudo de fato estar conectado e parecer ser mais digital. Boa. Bom, obrigado também pelo convite. Meu nome é Hector, eu também sou botafoguense, então a gente tem aí tipo aquela piada clássica da maioria. Bom, eu sou um dos fundadores da Gorilla. Eu fundei ela junto com o Murilo, que é o outro sócio que não está aqui. Desde o início da Gorilla, a Gorilla tem quase 5 anos de mercado. Já foi um pouco de tudo na Gorilla, como toda empresa, como toda agência pequena, você acaba sendo um pouco de tudo, né? Acho que é um reconhecimento geral aí. Hoje eu sou responsável por novos negócios na Gorilla e também a gestão interna, então eu estou olhando para dentro e para fora o tempo todo. Além disso, com o Gabriel eu toco um pouco mais essa parte educacional da Gorilla, que é uma coisa que para a gente é muito saudável, porque força a gente a estudar, se atualizar e se adaptar a essas novas dinâmicas o tempo todo. E daí que surgiu muito essa pegada da gente entender o que era uma comunicação nativo digital. Como que a gente podia pegar essa comunicação tradicional, essas grandes empresas entrando e inserir isso dentro desse novo contexto, né? E uma coisa que a gente costuma até brincar assim, quando a gente dá palestra e tal, é que o tempo todo chegavam clientes pra gente falando, eu quero uma comunicação igual Netflix, eu quero uma comunicação igual Nubank. E que nem a que vocês fazem no perfil, sabe? Eu quero uma comunicação que nem a de vocês. Então, nessa virada, a gente entendeu, cara, opa, então a gente acho que achamos aqui
meio que o fio da meada e vamos entender e vamos, tipo, destrinchar um pouco melhor o que a gente está fazendo, esse entendimento. E aí, daí surge o curso, daí saiu novos projetos, daí saíram novos clientes e concorrência que a gente vem participando, e a gente vem nessa tocada aí há uns 2 anos e meio, mais ou menos, desse crescimento. E eu fico muito feliz de fazer parte disso, assim, ativamente e ser reconhecido por isso, assim, tipo, ter uma agência que as pessoas querem fazer parte, sabe? A gente demorou muito para se entender também enquanto agência. A gente não achava que era agência, durante o tempo a gente achou que era consultoria. E isso veio muito porque tanto eu quanto o Murilo a gente fez engenharia, então a gente achava que a gente era muito mais consultor do que agência. E no meio do caminho, assim, principalmente com a entrada do Gabriel, o Gabriel botou o pé na porta e falou: não, cara, a gente é agência, a gente não é consultoria, sabe? Por mais que a gente envolva outras partes do processo, a gente não envolve diretamente o negócio. A gente mexe com cultura, mexe com comunicação, mas não mexe no negócio propriamente dito. Então, vamos se entender como agência, e a partir daí que veio o grande salto mesmo, assim, não só de empresa, mas até profissional pessoal, sabe? Tipo, foi aí que eu falei: não, então beleza, então a gente tem uma agência e vamos tocar a partir daí. Então, isso é um pouquinho assim, da história da Gorila e de quem sou eu. Perfeito, meninos. É importante a gente se reconhecer para conseguir crescer, né? Acho que todas as agências passam por esse dilema. Eu nem preciso dizer, o Hector ali falou, né, uma campanha Nubank, uma campanha Netflix, eu nem preciso dizer que a gente, enquanto agência, disputa atenção com grandes e grandes players do mercado, né? Porque a nossa timeline está ali repleta de informações, nosso e-mail, enfim, né? Nossa vida digital, ela tem uma fluidez de informações muito grandes, né? E dentro disso, toda agência ela se questiona muito sobre se está conseguindo engajamento ou não está conseguindo engajamento com as suas publicações. E para a gente entender isso, eu queria que vocês explicassem, na visão de vocês dois e da Gorilas, o que é esse engajamento. Bom, eu vou começar aqui então, Gabriel, qualquer coisa você me complementa, a gente vai fazendo aquele bate-bola. Bom, basicamente, engajamento, para a gente hoje é uma das principais métricas. A gente se posiciona como uma agência de social, então a gente está fazendo justamente essa interação, a gente quer que as marcas interajam e entrem nessa comunicação nativa digital de uma maneira assertiva. Então, engajamento, se a gente for pensar em taxa, se a gente for pensar em número, logo eu que odeio Excel, tenho que falar de Excel aqui, se a gente for pensar nesses números, a gente tem que pensar em todas as interações que a plataforma nos permite. Se a gente está falando de Instagram, a gente está falando de like, comentário, compartilhamento, salvamento. Mas a gente também está falando de tempo de tela, que são métricas ocultas ali, que a gente não tem acesso. Mas as 4 principais são essas: like, comentário, salvamento e compartilhamento. Se a gente está falando de TikTok, a gente está falando de comentário, a gente está falando de like e compartilhamento. Se a gente está falando de Facebook, a gente tem os reacts, né? Então, se a gente está falando, independente da plataforma, seja Stories, seja Instagram, seja Facebook, seja TikTok, Twitter, a que você quiser, a gente tem as interações. E cada interação, ela tem um determinado peso. Se eu estou entendendo que o like é uma interação, eu preciso entender que essa interação, ela tem uma fricção muito baixa. O like em qualquer rede social, ou é apertar o coraçãozinho, ou é clicar 2 vezes na tela. Então, ela não gera para o usuário da plataforma uma fricção. Você não tem dificuldade ali em gerar um like. Agora, se eu estou falando de comentário, o comentário, vou falar do Instagram aqui. O comentário, se eu fazer um comentário num post do Instagram, eu tenho que minimamente ler ou entender o que aquela foto está dizendo, aquela foto, aquele vídeo. Eu tenho que minimamente ler aquela legenda. Eu tenho que apertar o botão do comentário. Eu tenho que escrever, que seja uma palavra, mas eu tenho ali, tipo, 5 toques na tela. E eu tenho que apertar mais um para enviar. Então, você entende que o comentário ele vai ter um peso muito maior nessa fricção aí que a gente está falando das interações. E aí, enfim, se a gente for falar de compartilhamento, é outra coisa, porque eu tenho que entender o post, tenho que ter lido, tenho que ter enviado para alguém, sabe? Se eu estou salvando, é algo que eu quero ver mais tarde, eu perdi um tempo ali, eu quero absorver um pouco melhor, eu quero consultar aqui em outro determinado momento. Então, essas interações, elas compõem o que a gente entende por taxa de engajamento. E aí, quando a gente vai calcular essa taxa de engajamento, a gente precisa entender que existem diversas maneiras, não existe uma fórmula, uma receita de bolo. E eu acho que é até legal a gente já falar disso agora. A gente não está aqui para ser guru, para vender hacks e, tipo, super dicas e essa receita de bolo aqui, siga isso que você vai ter sucesso no Instagram. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita em muito trabalho e dá trabalho mesmo, é um trabalho duro e árduo. Mas a gente precisa entender que dentro do padrão hoje, das ferramentas que a gente tem na internet aí livres para calcular, ele entende todas as métricas, todas as interações com o mesmo peso e divide pelo número total de seguidores, pela base de fãs.
e isso gera uma taxa. Só que isso pode gerar até um falso positivo, porque dependendo da estratégia, você precisa entender qual o peso que um comentário tem e qual o peso que um like tem. Então, já que a gente entra nesse cenário que não existe uma receita, a gente precisa entender que, por mais que a maioria das ferramentas que a gente tem na internet hoje para calcular engajamento, elas entendam as interações como uma coisa única, dentro de uma estratégia de comunicação, que é o que a gente faz internamente aqui hoje quando a gente vai fazer o planejamento, até para definir as métricas e os KPIs, a gente precisa entender que se eu quero, sei lá, aumentar minha base, eu preciso focar muito mais, eu preciso dar um peso muito maior em compartilhamento e like, por exemplo, do que em comentário ou salvamento. Agora, se eu quero reter mais as pessoas, se é uma métrica importante para o meu cliente ou até para o meu perfil, reter as pessoas, eu preciso entender que comentário e salvamento é muito mais importante. Então, eu preciso criar conteúdo, eu preciso criar abordagens para aí sim entender que esse engajamento, essas interações dentro do engajamento, elas têm que ter um peso diferente. E aí você consegue destrinchar um entendimento maior do que é o engajamento para o cliente. Certo, Gabriel? Só para complementar e também trazer uma curiosidade, a Karine no início ela falou sobre como as agências elas buscam engajamento e um mercado que ele tem grandes players, né? Sendo bem transparente e franco, principalmente no Rio de Janeiro, você tem um mercado clusterizado, né? Você tem grandes agências que elas se conhecem e elas ficam revisando as grandes contas. Então, cara, como que uma agência de 3 jovens do subúrbio do Rio, que não são herdeiros e não são daquele eixo nobre, consegue entrar nesse mercado, né? Eu acho legal a gente falar isso, porque provavelmente vão ter muitas pessoas que vão nos assistir que são freelas, que pensam em montar uma agência. Cara, assim, eu acredito muito primeiro, eu, Hector e Murilo, nós somos muito diferentes de pensamento e nós somos complementares. Isso faz muita diferença, sabe? Um é mais analítico, um é mais comportamental, um é mais prático, é mais mão na massa. E outra, eu acho que um ponto de virada da nossa rede social, eu falo muito da nossa rede social porque realmente traz muito cliente e traz muitas oportunidades boas para a gente. Foi quando a gente parou de falar da gente mesmo e dos nossos cases, sabe? Muitos perfis de agência botam o site que desenvolveram, a identidade visual que desenvolveu, sabe? É uma comunicação muito egocêntrica. Estou falando sempre de como eu sou bom, né? Eu acho que isso é muito da comunicação tradicional, que você vai para a TV e você fala o quanto você é bom. Você vai na Ana Maria Braga e tenta se vender. Agora, na internet, cara, a internet ela surgiu muito de fóruns, sabe? De trocas honestas de informação. Então, quando a gente falou assim, cara, vamos parar de se vender e vamos trocar honestamente informação, sabe? A gente assina várias newsletters todos os dias, a gente estuda, a gente lê artigo científico. Vamos trocar isso com a galera. E a partir dessa troca genuína, sem teor comercial, é claro que no meio disso tudo a gente vai falando da nossa agenda, a gente vai falando o que a gente faz de uma forma muito sutil. A partir que começou a ter essa troca honesta, essa transparência, a gente começou a engajar. E se você olhar as principais marcas hoje que engajam, como Nubank, Netflix, pelo menos a princípio, na comunicação, o que a gente sente é o quê? Muita transparência, né? É um caráter muito genuíno de troca. Então, acredito que engajamento ele tem muito a ver com essa troca genuína de conteúdo. Pegando esse teu gancho, Gabriel, e o Hector também falou sobre alguns KPIs, algumas métricas, como é que as agências criam conteúdos que engajam? Essa transparência é a receita? O que vocês indicariam como um conteúdo que engaja? Então, eu acredito que no primeiro momento, vou falar muito pela gorila de uma forma prática, né? A gente tenta analisar o quão o cliente tem de estrutura, o quanto ele tem de maturidade no negócio dele. A gente costuma falar que o que nós vamos fazer é um plano de comunicação, mas precisa ter um plano de negócio. Então, não tem como eu criar uma comunicação super engajada se o cara ele vende bolo e ele troca açúcar por sal, sabe? Porque em algum momento as pessoas vão consumir o produto dele ou o cara ele não atende bem na loja dele. Vão passar por uma situação ruim e aí vão na rede social, não vão engajar, vão até xingar, né? Não vou citar nomes de marcas aqui, até porque a gente está sendo gravado e está em público, mas existem bancos tradicionais, que eles contratam às vezes agências muito boas
Só que como o atendimento deles é muito ruim, cara, em cada postagem você só tem xingamento. Então a gente sempre tenta estar sincronizado com o potencial do cliente, a estrutura dele, a personalidade dele, o quanto que ele quer realmente parecer ser digital ou o quanto ele quer estar disposto a mudar. Quando a gente encontra isso, cara, é meio caminho andado. Aí a gente achou um cliente em potencial, ou então a gente transformou, os cursos vieram muito disso, sabe? Porque cada reunião nossa era uma capacitação. A gente perdia muito tempo capacitando o cliente. O cara, vamos criar um curso. A gente cria o curso, o cara assiste o nosso curso, se impacta e pede orçamento, cara. Olha que fluxo perfeito, né? Então, depois que o cara entende ou ele tem esses ativos, aí a gente parte para a humanização. Eu acho que o primeiro de tudo é você diminuir consideravelmente a carga de conteúdo institucional, comercial e publicitário. Você ter uma linguagem que ela é muito próxima, então criar linhas editoriais que falam de bastidores, criar linhas editoriais que desmembram o segmento da marca. Então, assim, cara, eu tenho um sabonete. Eu não vou falar só de sabonete, sabe? O sabonete tem a ver com beleza, tem a ver com empoderamento, tem a ver com diversidade. Olha o que a Dove fez, né? A Dove, ela fala de tudo. A Dove, ela chegou ao ponto de criar um projeto onde ela entendeu que os bancos de imagens utilizados pelas agências eram muito estereotipados. Ela criou um banco de imagem com diversidade para dar para as agências, sabe? Então você tem uma mulher com vitiligo, uma mulher cadeirante, uma mulher negra, uma mulher cabelo crespo. Então, eu acredito que a chave está na humanização. Mas a humanização, antes de tudo, ela tem que estar interna, lá no cliente. Porque hoje nós, enquanto consumidores, estamos muito conectados. Então a gente percebe quando algo não é verdadeiro, sabe? A gente está muito mais crítico, a gente está muito mais malandro, entre aspas, para achar aquela publicidade que tem um asterisco no final, que inverte toda a promoção. Ou se uma marca ela se posiciona por a natureza, a gente vai pesquisar toda a cadeia dela. E se a gente achar um ponto errado, a gente vai trazer aquilo, vai viralizar e aquela marca vai ter prejuízo financeiro. Então, eu atrelo muito essa questão interna do cliente e nós propondo ampliar o universo de conteúdo dele. E tem um outro ponto também que a gente entra até numa polêmica aí. A gente andou comentando num post aí, em umas palestras também, que na nossa visão, o futuro da influência não vai ser tanto voltado para o criador de conteúdo propriamente dito, mas sim para o curador de conteúdo. A curadoria, na nossa visão, tipo, a médio prazo, ela vai meio que tomar conta. E quando a gente fala de conteúdo que engaja, nada mais é disso que o Gabriel falou, sabe, cara? Eu sei lá, eu falo de finanças, eu falo de investimento. Acabou de sair uma matéria na Exame falando que diminuiu a taxa de juros e eu não vou simplesmente copiar e colar aquilo dali, não vou simplesmente dar um repost no que saiu da matéria da Exame, sabe? Tipo, as pessoas que me seguem, elas querem entender qual a minha visão daquilo dali. E se ela me segue por algum motivo, ela quer a minha visão, mas ela quer também entender como que aquilo impacta, sabe? Tipo, tem um exemplo que a gente vai falar muito aqui do que a gente faz na Gorilla para não abrir também case de cliente, tá? Mas a gente tem quando os likes foram retirados do Instagram, que foi meio que da noite pro dia, e quem falou na época que já sabia mentiu, assim, porque foi, pelo menos no Brasil, foi muito do nada, assim, a gente já sabia que ia acontecer, mas não sabia quando. E naquele mesmo dia que saiu, eu e o Gabriel a gente parou, gravou um IGTV de quase 20 minutos, sabe? Tipo, explicando ali o que aconteceu, todo mundo meio atordoado ainda, a gente tentando acalmar, não só as pessoas que seguiam, mas até cliente, a gente mandou esse vídeo para cliente. E justamente esse IGTV que a gente fez ali de 20 minutos, que é totalmente fora do que a plataforma propõe, porque um IGTV de 20 minutos não funciona, né? A gente, tipo, teve um engajamento absurdo justamente porque as pessoas estavam perdidas, elas queriam ali alguém que passasse uma ideia, uma segurança, uma tranquilidade em cima do que estava acontecendo, e principalmente com a nossa visão, com o nosso jeito de enxergar, que é o que elas já queriam consumir. Então, ter essa, eu não sei se a palavra certa é situacionalidade, né? Tipo, pegar essa situação ali, entender as situações que estão rolando, escutar o que a internet está falando, e aí entram todas as ferramentas e tal, ajuda muito também a pensar nesse conteúdo que engaja. E só para complementar, eu lembrei de uma frase que a gente fala muito no nosso curso, que é, cara, um conteúdo que engaja não é aquele conteúdo que você consegue achar rapidamente no Google, sabe? Então, eu preciso falar de água. Eu não vou falar 5 motivos para você beber água, sabe?
E o mais importante é você pensar que uma agência, por exemplo, digital, ela não tem que ser só produtora de conteúdo. Porque imagina, você tem uma empresa com 50 anos que faz água mineral e eu, que tenho 5 anos de existência como uma empresa, vou pegar essa conta. Eu nunca vou ter o conhecimento acumulado que essa empresa tem. Então, enquanto uma agência digital, ela tem que se pensar também como uma transmissora de conteúdo. Existem vários clientes nossos em que a gente treina pessoas na equipe deles para serem uma ponte de mão dupla com a gente. Então, a gente pede também uma produção de conteúdo do cliente, porque aquilo ali vai ser muito autoral, sabe? Ali que vai ter uma linguagem que não vai estar no Google. Então, a gente pensa muito nisso. Cara, pensou num cronograma de conteúdo? Olha o que você construiu e reflita. Eu consigo achar isso daqui com 2 segundos de pesquisa no Google? Se sim, cara, busca uma profundidade maior, busca um caráter assim, um prisma diferente em cima daquela narrativa. Ótimo. Vocês estavam falando e vai me borbulhando dúvidas aqui, porque como eu falei, eu também sou de agência, né? Tem três pontos aí que vocês pontuaram que me chamam muita atenção. Que primeiro é a humanização, isso vem se falando há muito tempo já sobre humanizar, né, o woman to woman, enfim, tudo isso. A gente até trouxe aqui na semana de marketing e vendas o Felipe Espina, da personalização, que fala dessa entrega, né, próxima, né, focada realmente, né, nas pessoas, na persona. Mas como a gente consegue aproximar as pessoas disso? A hashtag é um caminho? Como é que a gente realmente entende que aquilo está indo certo para as personas e que se elas não vão me encontrar com 2 segundos no Google, como que elas chegam até o meu conteúdo? Uma coisa que a gente precisa entender é que, óbvio, todo planejamento, e quem é responsável pela maioria dos planejamentos na Google hoje é o Gabriel, ele vai poder falar melhor dessa construção, mas todo planejamento sim precisa de uma persona, a gente não está pulando essa etapa, e eu acho primordial a gente pensar numa persona, mas uma coisa que a gente vê muito recorrente é que quando quer se desenhar a persona, quando se pergunta para o cliente, mas quem é a sua persona? Para quem você quer vender, né? Para quem você quer atrair? Geralmente é classe A e B de 18 a 35. Sabe? Tipo, 95% dos casos, assim, cara, eu acho que eu conto nos dedos quantos clientes falaram uma coisa diferente disso, sabe? Tipo, e uma coisa que a gente precisa dar é um passo atrás. A gente hoje tem ferramentas, a gente tem plataformas com muito dado, com uma coisa muito robusta para você falar, cara, calma aí, a tua persona não é essa, sabe? Tipo, você pode até querer vender para essas pessoas, mas a gente precisa entender o negócio, a gente precisa saber onde você quer chegar ali enquanto negócio para poder construir essa comunidade, esse grupo ali que vai ficar te seguindo. Então a gente dá um passo atrás e quando o cliente obviamente já tem alguma coisa, ele já fez, ele já veio de outra agência ou ele já fez por conta própria e procurou a gente para personalizar, a gente passa pelo menos ali, vou chutar aqui, um mês analisando quem é o público desse cara e qual o comportamento que ele tem dentro da plataforma. Então se eu estou falando de Instagram, eu logo o Instagram desse cara no meu celular e pelo menos uma vez por dia eu vou entrar no perfil desse cara, independente dos posts que a gente está fazendo, e vou olhar o feed dele, vou olhar os comentários antigos, vou olhar as interações que rolaram, eu vou tentar entender quem é o público desse cara. Que eu podia muito bem ir ali na abinha de público que o Instagram dá lá no Audience Insights e falar, o público dele é maioria masculino, tem 40 anos e entra no Instagram meio-dia. É muito fácil fazer isso, assim, é muito fácil você olhar e chutar a partir daí. Só que isso diz muito pouco sobre esse cara que está querendo consumir aquele conteúdo. Então, você precisa de fato se debruçar um pouco mais e até explicar para o cliente assim que, cara, não vai ser uma coisa de curto prazo não. Você não vai, tipo, faturar seu primeiro milhão em um mês, sabe? Tipo, esquece isso, não vai rolar. Você precisa entender que é um projeto de médio prazo e que tem que ter uma construção, tem que ter muito teste, tem que ter muita tentativa e erro, tem que ter muita coisa para entender quem é essa persona e aí, de fato, você entregar um conteúdo que possa ser humanizado, que possa ser assertivo. E uma coisa que é muito importante, assim, que a gente sempre fala também, é que não dá para ser genial todo dia, sabe? É humanamente impossível você ser genial todo dia. Você não vai criar um viral todo dia, sabe? Tipo, eu também conto nos dedos quantos virais de verdade a gente criou, sabe? Tipo, então você tem que ter esse cuidado quando vai passar para o cliente também. Você não pode levar a expectativa dele e falar, cara, você vai faturar 1 milhão em um mês quando me contratar e você vai vender 10 milhões e eu vou trazer 1 milhão de seguidores.
Pode ser que você consiga? Pode, não tô aqui descartando a possibilidade, você pode realmente tirar na loteria do social media, assim, e falar, cara, acertei aqui, ó, essa aqui é a fórmula, é a regra de ouro, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, é 1 em 10 bilhões, sabe? Tipo, então, você precisa baixar um pouco essas expectativas também em relação à entrega que você vai fazer. E eu acho que o Gabriel pode falar um pouco melhor dessa parte de planejamento aí, de entendimento de público. Sim, sobre comportamento e planejamento, eu gosto muito de utilizar alguma filosofia das startups. Por exemplo, as startups elas trouxeram uma ideia muito interessante que é, ao invés de eu tentar a 7 chaves fazer um produto perfeito, tentando dentro de uma sala pensar em ideias brilhantes, eu vou fazer um mínimo produto viável, vou lançar no mercado e conforme ele vai acontecendo, eu vou fazendo melhorias. Planejamento, ele é a mesma coisa. Quando a gente faz um planejamento, tem o nome planejamento, mas na prática ele é um proto-planejamento. Ele é um mínimo planejamento viável para a gente começar a conta. E depois, com as interações, com o engajamento, a gente vai validando muita coisa, né? Cultura de testes é fundamental no digital. Então, o planejamento, ele não é um documento que você gasta um mês no início do projeto, envia e ele é imutável. Ele está o tempo todo sendo renovado. A cada relatório, a gente vai incorporando. Eu costumo dizer que é como se fosse um Waze, que ele planeja a tua rota, só que aí teve uma batida numa rua de trás e ele te muda. Ou você, sem querer, errou e não virou, ele já muda, sabe? Então, o planejamento ele funciona muito nesse sentido. Falando sobre humanização, um ponto importante que a gente fala muito nas nossas palestras cara, todo mundo fala de humanização, mas de onde que ela veio, né? Será que vários CEOs eles se tornaram benfeitores e agora eles querem humanizar? Sendo bem franco, apesar de eu acreditar na humanização e achar muito legal, ela foi uma obrigação, sabe? Porque, como eu falei, hoje a gente tem muita informação, a gente consegue confrontar. Se uma marca ela fala assim, olha, eu estou lançando um novo celular e ela é a prova d'água, cara, 1 hora depois vai ter vários youtubers mergulhando o celular na água, mostrando se aquilo ali é verdadeiro ou não. Então as marcas elas são obrigadas a se humanizar. E outra, cada vez mais é muito difícil se diferenciar, porque tem cada vez mais players iguais. Então é uma busca por atenção. Eu costumo sempre fazer uma reflexão, eu acho que é uma reflexão assim, ponto alto nas palestras, que é o seguinte, cara, qual que é o nosso diferencial competitivo, sabe? Diferencial competitivo não é o que a gente tem e que o concorrente tem. É o que a gente tem e ninguém consegue ter. Aí é difícil, sabe? Para refletir, cara, o que eu, enquanto empresa, tenho que ninguém nunca pode ter. Porque, por exemplo, se a Apple lança um celular com 3 câmeras, a Samsung lança um celular com 3 câmeras. Se a Apple tem um melhor engenheiro de software, a Samsung pode contratar um engenheiro de software. Fora que a gente nem bota a China nisso daí, né? Que todo mundo tem fábrica na China, com os mesmos recursos. Então, cara, o que uma marca tem que nunca ninguém vai ter? Cara, essa pergunta é muito difícil. E aí você começa a perceber que uma das respostas para isso é personalidade, né? Até gêmeos e idênticos, eles são diferentes. A personalidade é um ponto-chave de diferenciação. E entra a linguagem, entra tom de voz, entra a estética. E aí você começa a ver o quê? Cara, eu preciso me humanizar para eu ter uma personalidade, para as pessoas sentirem que a minha marca tem uma personalidade, né? E aí sim eu vou conseguir uma conexão maior. E para finalizar, acredito eu, uma técnica que é uma disciplina, a gente encara como uma disciplina do nosso trabalho, que ajuda muito na aproximação, é a interação. A gente costuma falar que na publicidade tradicional você não tem o pós-campanha, no sentido, você contrata uma coluna de um jornal, a pessoa lê, não tem como você responder o pensamento daquela pessoa, né, tecnologicamente falando. Mas se você faz um post, as pessoas, em tempo real, elas vão botando o que elas estão sentindo. E aí a tua função é puxar conversas e diálogos em cima daquilo dali. As interações, se bem feitas de uma forma humana, de uma forma, sabe, próxima, cara, aumenta muito o engajamento, vai fazer com que a pessoa queira voltar. Todo mundo responde no Nubank, que é Netflix, porque acham que vão receber uma resposta legal.
Quem nunca viu na internet rolando um print de um tweet da Netflix, sabe? Cara, olha como é que a Netflix provocou, olha como é que a Netflix respondeu. Então, assim, cara, essas marcas, elas fazem muita interação. Então, a interação, na nossa visão, é um ponto-chave para a humanização. Perfeito. Meninos, a gente falou bastante sobre conteúdo, né? Os conteúdos que engajam, entender tudo isso. Mas onde que entra aquele terror das agências que é o algoritmo? Bom, hoje a gente vive numa web 3.0, se é que a gente pode chamar assim, que a gente tem esse contato direto de humanos e robôs, né? E não é aquele robô dos Jetsons, não é a Rose ali, tipo, te seguindo pela casa. Até queria ter aquele aspirador que fica na casa sozinho, então aquilo ali deve ser incrível, mas infelizmente não dá para ter. A gente vive com robôs em relação ao algoritmo. Tudo que a gente faz hoje é algorítmico, sabe? Tipo, a música que a gente ouve, a série que a gente assiste, os vídeos que a gente quer consumir ali no YouTube, os melhores momentos do trato feito ali que ficam passando no YouTube em loop, tudo isso vem guiado por algoritmo. A gente tem até, tipo, alguns artigos da própria Harvard Business Review falando que os algoritmos eles estão atrapalhando a tomada de decisão dos grandes gestores, sabe? Porque está enviesando cada vez mais. A gente tem algoritmo sendo criado aí para tudo, né? Tipo, a inteligência artificial tomando conta, e a maioria dessas criações são feitas por homens de meia idade, brancos, que vivem uma realidade completamente alheia ao resto da humanidade, e os algoritmos eles são racistas, eles são sexistas, eles são uma série de coisas. E dentro desse cenário todo, a gente precisa entender também a importância deles positiva, né? A gente tem toda essa parte negativa e todo esse arcabouço dos algoritmos que está por trás e a gente não enxerga porque a gente está só aceitando. Ah, para mim é de boa receber esse conteúdo mais curado, né? A gente acabou de falar aqui que o futuro é curadoria e tá reclamando disso é meio contraproducente, mas eu acho que faz sentido. E tem um lado positivo. Em 2014, o chefe de produto do Facebook soltou no blog do Facebook uma mensagem lá, ele escreveu um mó textão, e ele falou que em 2014, se não existisse o algoritmo do Facebook, cada vez que você entrasse no Facebook em si, você veria pelo menos 1.500 posts no seu feed, sabe? É humanamente impossível. São postadas 4,9 milhões de fotos no Instagram por minuto, sabe? Tipo, todo dia. Então, imagina que se não tivesse isso, a gente não teria internet como a gente tem hoje, sabe? A gente teria aí uma porrada de informação perdida, solta por aí, como se fosse uma enorme biblioteca em que a gente não soubesse onde está nada, sabe? Então, os algoritmos, eles vieram com essa pegada, tipo assim, de aproximar e, obviamente, de tentar entender a gente, traçar perfil psicológico com uma precisão absurda, para entregar um conteúdo que para a gente é relevante, é humanizado, é autêntico, é vivo, é real, e todos esses adjetivos que a gente pode dar para conteúdo que é criado na internet hoje. E dentro dessa dinâmica de entender engajamento, entender algoritmo, a gente precisa entender que qual o comportamento do meu público, qual o comportamento de quem me segue. A gente vive numa dinâmica hoje que você está no seu carro, você para no sinal, você tira o celular do bolso ou do case que ele está, você primeiro abre o WhatsApp, você olha se tem alguma mensagem importante, não tem, você minimiza, você abre o Instagram e você passa o dedo 4 ou 5 vezes na tela, sabe? E você tem que se destacar dentro disso. Você tem que ter um conteúdo ali, um visual, você tem que ter uma chamada, você tem que ter alguma coisa que faça você destacar dentro disso. Imagina que você tem 40 segundos para atrair a atenção de alguém. Hoje a gente fica preso em tela menos de 20 segundos, sabe? Tipo, isso foi um estudo da Nielsen, falando que a gente está com a percepção e o preso à atenção às coisas menos que um peixe dourado, sabe? Então, tipo, a gente vive uma nova dinâmica. Então a gente precisa pensar em conteúdo para esse algoritmo que entregue isso. Então eu preciso entender qual é o comportamento do meu público. Eu preciso entender que por mais que o Instagram me diga nos insights que meu público está mais ativo meio-dia, eu preciso entender que horas o Joãozinho, que é o cara que me segue desde o início e comenta tudo que eu faço, se ele entra meio-dia mesmo. Porque eu posso ter ali 10 mil seguidores, 8 mil entram meio-dia, mas só quem interage comigo são 2 mil. Essas 2 mil pessoas, elas vão estar meio-dia ali, ou qual comportamento que esse cara vai ter durante o dia, sabe? Quem me segue, ele vai ler o meu conteúdo na hora do cafezinho da tarde, ou ele quer ler de manhã, cedo, sabe? Tipo, indo pro trabalho, no metrô, no ônibus, onde quer que seja.
Então, você precisa entender essas percepções para aí sim trabalhar com o algoritmo. O algoritmo ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele, na real, é bem simples, se a gente for parar para pensar. Ele funciona como uma grande fila. É como se eu tivesse uma fila de pessoas ali e ele vai priorizando quem eu devo ver primeiro, quem eu devo falar primeiro. Então, se a gente está aqui, quando é natural, quando você começa a seguir alguém no Instagram, por exemplo, ele te mostra pelo menos 3 ou 4 fotos dessa pessoa. E não sei se você já percebeu, ou já parou para analisar, que são 3 ou 4 fotos bem distintas. Normalmente uma foto de rosto, a outra é uma foto com um cara mais num momento de lazer, a outra é uma foto dele com a família, sei lá, e outra é uma foto dele no trabalho. Então são 4 fotos ali distintas, são 4 tipos de conteúdo distintos. E ele quer analisar, primeiro, o teu tempo de tela, ele quer saber quanto tempo você perdeu ali em cada conteúdo, e é uma métrica oculta que a gente não tem. Eu não tenho nada que me indique, não, fulano perdeu 10 segundos no teu conteúdo. Mas ele analisa isso, obviamente, e aí a importância de você pensar em conteúdo wide, quando está falando de Instagram, você preencher a tela toda, seja em foto, seja em vídeo. Ele precisa entender, tipo, poxa, o Hector interagiu mais com o conteúdo de trabalho do Gabriel do que conteúdo de lazer. O Hector interagiu mais com família do que foto de rosto. Então, ele vai fazendo esse ranqueamento o tempo todo ali no feed e vai ordenando essa fila. Porque, mais uma vez, imagina que eu sigo 2.000 pessoas. Se ele fosse entregar tudo dessas 2.000 pessoas, às vezes você segue alguns perfis que você nem sabe por que você está seguindo. Você viu um conteúdo interessante e nunca mais você interagiu com nada ali, mas você seguiu. Mas tá lá, é um número que você esqueceu que tá lá. Então, ele vai entendendo esse comportamento e vai dinamizando essa fila. Por que que os stories a gente tem uma curadoria? Os stories, aquela ordem dos stories, ela fala muito melhor o teu comportamento dentro do Instagram do que o feed, por exemplo. Porque os stories é muito dinâmico, é muito conteúdo o tempo todo, você consome muito mais stories. Eu tenho certeza aqui que nos 4 que estão aqui online agora, a gente olha muito mais stories do que o feed durante o dia. Você tira o celular do bolso, você olha pelo menos os stories de 5 pessoas, sabe? Tipo, e se cada pessoa postou pelo menos 2, 3 stories, por mais que você pule, você consumiu daquelas pessoas ali. O feed não, o feed você olha uns 3 por vez, vai. Você olha um pouquinho mais. Então, dependendo do tipo de uso também, que é outra coisa que influencia o seu uso pessoal enquanto usuário. Poxa, eu, Karine, entro no Instagram uma vez por dia e passo 5 minutos. Então o algoritmo ele tem que selecionar o creme de la creme para mim, sabe? Ele tem que selecionar o melhor do melhor do melhor, assim, tipo, daquela fila. Agora o Gabriel entra 100 vezes por dia e ele passa 2 minutos em cada vez que ele entra. Então, cara, pro Gabriel, entrega qualquer coisa. Tipo, pega o lixo lá, pega, tipo, aquele resto que ninguém quer ver e entrega pro Gabriel, porque ele entra muito mesmo. Óbvio que, se pro Gabriel o conteúdo do Hector é relevante e o Hector tá ativo na plataforma e tá postando algumas vezes, eu sempre vou tomar posição nessa fila. Mas não necessariamente eu vou aparecer em primeiro, ele vai tentando categorizar isso. Então, o algoritmo não é esse bicho de 7 cabeças. A gente tende a culpar muito o algoritmo para quando os resultados não são positivos, né? Mas na real, o resultado negativo é muito mais uma culpa nossa, do nosso trabalho, de não entender o comportamento do público que qualquer outra coisa. E para complementar também, é claro que tem toda essa polêmica sobre como os algoritmos nos manipulam, né, as aplicações deles nas eleições, por exemplo, mas falando de rede social em específico, é importante a gente entender a função comercial do algoritmo, né? Os algoritmos, em tese, são inteligências artificiais que fazem ou têm a função de você ficar mais tempo na plataforma. Então, o que acontece? O Facebook, e quando eu falo Facebook, eu boto Facebook e Instagram, ele não abre o funcionamento dos algoritmos dele. Né? Ele não vai falar, olha, o meu algoritmo ele funciona dessa forma, não faça isso, isso e aquilo. As pessoas que cravam algum comportamento do algoritmo, eu não acredito, porque isso não tem um posicionamento oficial da empresa. O que a gente tem hoje, e a gente sempre quando fala de algoritmo faz essa ressalva, cara, são testes, alguns testes científicos, outros testes empíricos, outras percepções de profissionais da comunicação que estão o tempo todo fazendo testes e a gente consegue deduzir algumas coisas. Então, por exemplo, existe uma ferramenta chamada Agora Pulse, né, Hector? Se fala Agora Pulse, né? Ou Agora Pulse, enfim. E essa ferramenta ela tem uma label de testes científicos que é bem legal. Então, eles falam assim, o que engaja mais? Um post gráfico
ou um post fotográfico? Hashtag nos comentários ou na legenda? E você consegue ter uma noção, mas óbvio, nunca levar a ferro e fogo, sabe? Então se ali está dizendo, se aplica universalmente para todos. O que a gente tem são algumas boas práticas, né? Que na nossa experiência a gente sabe que o algoritmo ele trava. Claro, por exemplo, hashtags que sugestionam a bulimia e anorexia declaradamente são proibidas. Se você fizer isso, você pode tomar uma trava na tua conta. Comprar seguidor, usar automação, comprar likes, declaradamente trava a tua conta. Mas, por exemplo, cara, não ter muito texto na imagem, trabalhar mais com uma linguagem fotográfica, ter um texto arejado, sabe, sem parágrafos longos, você não copiar muitos conteúdos, porque existe um algoritmo de caráter genuíno que vai ver se aquele teu conteúdo já está na internet. Então, são algumas boas práticas, mas o que a gente sabe de algoritmo é muita troca, muito teste e não tem um posicionamento oficial. O Hector costuma dizer até que é uma caixa de Pandora, sabe? Durante o nosso papo aqui, a gente foi bastante abrangente, né? Até porque engajamento é abrangente mesmo. Mas para quem ainda não tem métricas ou não tem os objetivos dos clientes bem definidos quanto ao engajamento, qual é a dica de vocês para quem vai começar do zero? Tá. Para quem vai começar do zero, primeiro é entender a importância do engajamento, tá? Porque tem muito cliente que ele fala assim, eu quero vender, quero vender, quero vender. O que a gente costuma falar é o seguinte, dentro do marketing digital, existe a rede social. Rede social não é marketing digital. Social media não é marketing digital. Se você quiser posicionar a tua empresa fortemente e vendê-la, você não tem que fazer só rede social. A rede social ela vai trabalhar o lado social da marca. E por que a importância do lado social da marca? Porque hoje, cada vez mais é difícil ter a atenção das pessoas. Você não pode mais parar uma pessoa na rua e distribuir um flyer. A probabilidade dela jogar fora em um segundo é muito grande. Então, para se vender, cada vez mais eu preciso de conteúdo para atrair a pessoa. Então, eu preciso de camadas de engajamento para, quando eu falar de venda, a retenção ser menor. A gente compra com muito mais facilidade de uma empresa que já nos encantou do que de uma empresa que a gente nunca viu falar na vida. Porque se eu falo assim, pô, pessoal, estou com um celular aqui de uma empresa do Iraque, R$1.000. Cara, você vai pesquisar qual que é a empresa, vai perguntar para amigos, vai ver se tem vídeo. Agora, se eu falo, tem um iPhone 11 novo por R$1.000, cara, me passa para apontar agora que eu faço o TED. Porque a gente sabe o que é o iPhone 11, né? Então, para quem está começando agora, tirar um pouco dessa sobrecarga, porque tem muito cliente que acha que só fazendo um trabalho de rede social vai vender. Cara, não vai vender. É preciso fazer campanhas de anúncio, é preciso ter uma estrutura digital com um site, dependendo do quanto que ele quer vender. Dá para vender no Instagram? Dá. Tem muita marca de roupa que vai botando lá os looks e tem demanda, sabe? Mas se o cara quiser alavancar as vendas como falam, escalar o negócio, cara, você tem que ter uma estrutura digital. Então, começou agora, estou fazendo só rede social, ter esse alinhamento com o cliente. Cara, aqui a gente precisa trabalhar o lado social da marca. O que analisar de métricas? Cara, vai olhando as últimas 9 postagens e vai vendo se tem comentários, se tem salvamentos, se tem compartilhamentos. Se não tem isso, você está falando sozinho. Então, cara, falar sozinho não adianta. Se você estiver falando sozinho, muda a estratégia e mostra isso para o cliente. Não adianta nada eu ter um perfil onde só quem comenta são meus amigos, porque eu falei para eles que eu estou administrando aquela conta, os amigos do cliente e algumas pessoas próximas. É como se eu tivesse uma loja no shopping que só recebesse meus amigos. E não, eu quero que as pessoas do shopping que eu nunca vi na vida entrem na loja e comprem, né? Então, fiquem atentos a essas 3 métricas: comentários, compartilhamentos e salvamentos. E, principalmente, nas interações. Cara, respondam as pessoas. Eu costumo falar assim, você tem uma loja que ela fica sempre vazia. Entrou uma pessoa, trata essa pessoa como um rei. Sabe? Então, teve um comentário, cara, dá a vida naquele comentário. Porque aquilo dali pode gerar um GC, ou seja, a pessoa ela pode se encantar com a tua atitude, falar para outras pessoas, e aí você tem um efeito viral, e essas pessoas voltam, você interage, elas voltam, vocês interagem, e você cria o que eu acredito que é o mais valioso em social, que é a comunidade. Que são aquelas pessoas que vão te defender, são aquelas pessoas que vão te dar feedbacks e vão até pedir novas coisas.
Por exemplo, na Gorila, as pessoas o tempo todo falam, cara, faz um podcast, cara, faz um grupo de WhatsApp, cara, vai pro YouTube, vai pro YouTube. A gente, cara, recebe essa pressão desde o ano passado. Só que a gente fala, a gente tá sem tempo de ir pro YouTube, porque a gente tá focando na estruturação da agência. Vamos para o YouTube. Então isso é muito melhor do que a gente falar, vamos pro YouTube ver se vai dar certo. Sabe, a gente já tem uma audiência, né? Então pensar nesses pontos é fundamental. E só mais uma dica que vai muito de encontro com o que o Gabriel falou em relação à interação, é que uma coisa que a gente percebe muito é que quando o cliente contrata a agência e a agência chega a fechar o contrato, o cliente simplesmente solta na mão da agência e fala, agora o filho é seu, sabe? Tipo, eu não quero mais me preocupar com isso. Não é assim que funciona. A gente já falou disso aqui em vários momentos e que a gente precisa do cliente para criar junto ali. O projeto tem que ser a quatro mãos. Não, a gente nunca vai ter propriedade, a propriedade que o cliente tem que falar do negócio dele. E uma coisa muito importante que é legal pensar junto, óbvio que a agência pode fazer isso, acho que faz até um pouco do papel dela, mas é legal ter o cliente também, é utilizando o perfil de fato, é entrando no perfil, é interagindo com outras contas, é entendendo como o feed dele funciona, e óbvio, tipo, se ele segue uma outra marca, se ele segue um cliente, se ele segue um amigo que seja, que ele interaja através da marca com esse perfil, que ele dê um like, que ele comente um outro post, que ele faça essa interação reversa, né? Que ele seja um usuário da plataforma, que ele não deixe simplesmente na mão da agência o perfil e fale, tá contigo, toca isso daí. Óbvio que tem clientes e clientes. Tem cliente que vai simplesmente largar na sua mão e dane-se, é teu, sabe? E ele paga para isso. Tem cliente que não paga para isso, não se importa e, tipo, o resultado para ele é aleatório, então, tipo, ele também não tá. E tem o cliente que, tipo, tá no início ali que você precisa capacitar esse cara para falar, bicho, vem cá, é importante que você esteja aqui. Isso aqui também é um trabalho, sabe? Tipo, não é uma brincadeira, você não tá perdendo tempo se você tá dentro do teu Instagram, do teu TikTok, Facebook, sei lá o quê, se você tá aqui dentro e tá usando enquanto marca, sabe? Então, é empoderar o cliente em relação a isso também, que ele precisa usar a plataforma e as agências precisam usar os perfis também, elas precisam interagir. Não estou falando para usar automação, pelo amor de Deus, tipo, não usem automação de maneira alguma, mas vivam a conta, sabe? Tipo, usem a conta dos clientes. Óbvio que, às vezes, o cara é um freela, ele atende 15 contas, é humanamente impossível, mas na medida do possível, se o cliente pagar para isso, tenta viver um pouco mais essa conta também, esse dia a dia da conta. Excelente. Meninos, para a gente ir para o final, eu queria, claro, primeiro agradecer vocês. Eu aprendi muito, tenho certeza que quem está acompanhando a gente até agora também aprendeu demais. É importante esses insights e, como vocês falaram, essa troca de experiência, principalmente entre agências, porque são, por mais que sejam rotinas diferentes, são pontos iguais para todo mundo, né? E eu queria que vocês se despedissem, claro, da gente, mas o que as agências que estão nos vendo até agora não podem sair daqui sem fazer? Tipo, qual é a recomendação final de vocês para quem está acompanhando a gente até o final? Eu começo? Pode começar. Tá, beleza. Primeiro, cara, agradecer a oportunidade. A gente sempre gosta muito de bater papo, de conversar de verdade. Às vezes a gente demora a responder no WhatsApp, mas é porque a gente fica muito, né, indo de um lado para o outro, mas a gente adora um bom papo. E sobre as agências, cara, eu diria que um primeiro passo é pensem, eu não sei se eu vou estar sendo um pouco enxuto, mas pensem em se tornar um blog de notícias sobre o seu mercado, sabe? Reflitam se vocês estão o tempo todo se vendendo, porque isso foi uma das coisas que a gente mais refletiu. Cara, todas as agências têm os mesmos tipos de conteúdo, sabe? Sempre falando, isso aqui é um site que a gente fez para um cliente, eu boto um mockupzinho de uma tela com um site. Isso daqui foi identidade visual, né? Cara, beleza, ok, mas mostra autoridade, mostra que vocês são trendsetters, sabe? Aproveita que o marketing digital, a rede social é um terreno novo, que não tem uma vasta bibliografia, né? Que tá todo mundo aprendendo. Cara, assina as newsletters lá de fora, fica atento a esse tipo de conteúdo, trazer cases, comentar de outras marcas, porque as pessoas vão falar assim, cara, essa galera entende, eu quero estar próxima deles. E vocês vão ver outras formas de monetizar. Vocês vão ser chamados para participar de talks, de palestras, até o ponto de vocês darem cursos, além de fato vender o que vocês vendem.
né? Então, acredito que o principal ponto para conseguir crescer dentro desse mercado é isso. Por quê? Cara, falando de uma forma bem franca de novo, você tem agências grandes, você tem monopólios de comunicação que dificultam muito a entrada de agências pequenas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se humanizar, a gente tem que mostrar a nossa cara, mostrem os rostos. Eu e o Hector, a gente está o tempo todo mostrando os nossos rostos, sabe? Mostrem os bastidores, mostrem o dia a dia de vocês. Tentem criar eventos de conversas, de fato presenciais, e registrem isso para criar esse senso de comunidade. Bom, eu vou para um outro lado agora do que o Gabriel falou, assim, tipo, acho que tem duas coisas que a gente não pode deixar de saber, e sabe, principalmente como gestores de agência, gestor de conta, freela, o que quer que seja. Primeiro é que rede social não é de graça, sabe, tipo, a gente precisa entender que existe uma nova dinâmica, seja de anúncios, seja de manipulação de dados. A gente precisa entender a importância disso e como se utilizar disso não só para os clientes, mas também para as agências. Então, entender que esse futuro ele é vivo, ele é movimentado e, obviamente, requer investimento. Então, é entender que, cara, se você tem um budgetzinho pequeno ali de 100, 200 reais por mês, mas impulsiona, sabe? Tipo, não dá para viver de orgânico. Não existe viver de orgânico hoje em dia. Talvez você conseguisse um TikTok, por enquanto, sabe? Porque é muito novo. Então, entender que rede social não é de graça e entender, cara, que a gente vai viver aí um novo momento de internet a partir de agora. A LGPD vai entrar em vigor aí em agosto. Talvez a adequação dela não seja tão forte como estão ventilando por aí. Talvez a gente ainda demore um pouquinho, principalmente por uma questão de orçamento governamental, para aumentar essa fiscalização, mas grandes marcas vão tomar puxão de orelha, sabe? E quanto antes você, pequena agência, você agência média, grande, se adequar à LGPD, porque é uma área que vai sofrer muito com a LGPD, assim, se não se adequar, quanto antes você ficar ligado nisso, melhor. A gente já se antecipou, a gente já está se adequando à LGPD desde o finalzinho do ano passado. A gente está em parceria com a Proof, que é uma das maiores empresas de cibersegurança do Brasil hoje, tentando se adequar, tentando tipo, entender e capacitar nossos clientes, porque, cara, vai ser uma caça às bruxas, principalmente porque é uma forma de receita para o Estado. Então, tipo, a gente precisa entender também que essa dinâmica ela impacta todo o socioeconômico ao nosso redor. E a LGPD é uma coisa muito importante que as pessoas ainda não estão olhando, elas não estão dando a devida importância para ela. Na Califórnia já começou a rolar, tá meio tipo lento, tá uma coisa meio atrapalhada, mas é também por uma questão orçamentária. O governo americano ainda não tem orçamento para tipo, pagar as pessoas para fiscalizarem. Mas grandes empresas já estão tomando ré, já estão tomando prejuízo em cima disso porque não se cuidam. Então, uma dica, por menor que você seja, por menor que seja o seu cliente, cara, cuidado com a LGPD. Ela pode não cair no teu colo agora, mas ela vai cair em algum momento e tipo, isso vai te prejudicar. A gente vai ver aí uma seleção natural do nosso mercado. Grandes agências vão cair nesse processo. Grandes agências vão cair mesmo, assim, se não tomarem cuidado com isso. Só pra gente não terminar assim, com um clima meio de terrorismo, o Hector meteu uma pressão, né? Enxergar isso como uma oportunidade, né? Principalmente de rever processos, né? Então, por mais que a gente assuste, tem um investimento financeiro que a gente sabe que às vezes algumas agências não vão conseguir comportar no primeiro momento, mas enxergar como uma oportunidade de, inclusive, melhorar processos, sair na frente e talvez criar oportunidades que grandes agências vão perder nesse caminho. Então, meninos, de novo, muito obrigada. Agradeço demais a presença de vocês. Espero, vocês não falaram, mas acredito que, como o Gabriel falou, vocês gostam de bate-papo. Galera, fica à vontade para chamar eles. Vamos trocar mais informações sobre engajamento e sobre toda a experiência que o Hector e o Gabriel têm. E, meninos, até uma próxima. Obrigadão, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Beijão. Beijos.